noite, meus criptones de plantão. Boa noite, Paty. Boa noite. Tudo bem por Boa aí? noite, galera. Tudo bem aqui, graças a Deus. Então, E hoje aí, trouxemos... tranquila? Aqui tá ótimo, com a fé de Nosso Senhor. Hoje nós vamos trazer um bate-papo rapidinho para falar de um assunto que Paty, tem muita gente... Nem adianta eu falar, Paty, tem muita gente, porque você sabe, né? Que você acompanha o dia a dia, você vê a quantidade de pessoas que tem perguntando no Instagram de Carla, como eu declaro imposto de criptomoedas? Gente, me ajuda. Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas é a mesma coisa. 2, 3, 4 dúvidas sobre como declarar imposto de criptomoedas, imposto de renda, né? A principal, né? Precisa declarar? Precisa, mas calma. Antes de tudo, aquele joinha maroto, que tal? Dá o joinha aí. Clica no se inscrever. Não venha não com esse negócio de eu já cliquei, vem cá, volte aqui, clique, não me olhe que eu tô de olho. Clicou? Pronto. Então, tudo bem. Agora que você já deu moral pra gente, vamos tacar ali pau nessa dúvida que é tão frequente, que todo dia chega a nossa DM, nossa caixinha de perguntas. Então, não são todas as partes ou todos os momentos que devemos declarar no imposto de renda às criptos. Antes de tudo, Paty, antes de qualquer coisa, a gente tem que dar o lugar de César, tá? Dando a César o que é de César. A gente tem que diferenciar a declaração de imposto anual e declaração de imposto sobre ganho de capital. Anotou aí, gravou, pegou, tomou nota, porque não é a mesma coisa. Então, agora que você já viu que existe uma pegadinha aí, que existe uma diferença, que você pegou a visão do babado, eu vou te dizer quando é que você tem que pagar o imposto, quando você não paga. Então, investindo em cripto, você só paga imposto quando você converte a criptomoeda para real. Por exemplo, se você tem lá um Ether, um Bitcoin, um Piston, qualquer outra cripto, você só paga se você converter. E além disso, se esse valor que você converteu for acima de R$35 mil no mês, exemplo, né? Você foi lá e comprou Ether, e a cripto da rede Ethereum a 10 mil, e ela se valorizou. Você quis vender ela a 52 mil, você vai pagar imposto. Mas se você vender apenas o equivalente a 30 mil, 32 mil dentro de um mês, você não paga, entendeu? Deixar o restante para o próximo mês. Então, aí você não paga, você só paga se você ultrapassar os 35 mil. Agora, se você gerenciar bonitinho, você não vai passar raiva, né? Carla, mas eu passei, era a oportunidade, eu estava precisando de dinheiro, chegou o valor que eu queria, eu vendi, eu passei os 35 mil reais. Pronto. Então, se você passou, você vai declarar em cima do seu ganho de capital. Não entendi, Cal. Como assim? Bom, você comprou 10 mil reais em Ether, vendeu a 52 mil, o seu lucro é de 42 mil, certo? Então, é sobre esse valor de 42 mil que você vai pagar o imposto. Captou a ideia? Então, não é sobre o valor total. Mas aí vamos seguir em diante. Se você captou essa ideia toda, você vai fazer o seguinte. Existe, e ultrapassou, né, os 35 mil. Então, você vai fazer isso aí. Existe um programa da Receita Federal chamado GCAP. Você vai baixar ele, você vai colocar as informações com a data de aquisição da cripto, a data de venda da cripto, o preço de aquisição da cripto, o preço de venda, e isso vai gerar uma DARF, e que é o seu imposto, né? Vai ser gerado. Aí você vai pagar até o último dia útil do mês seguinte. Se você vendeu as suas criptos em maio, você gera esse imposto, preenche tudo bonitinho, o cálculo vai sair lá, vai sair o valor que você tem que pagar, e aí você vai pegar e vai pagar até o último dia útil do mês de junho, que é o mês seguinte a maio. Captou? E a tabela do imposto é essa que está aí na tela, que eu coloquei na tela. 15% você vai pagar se for até 5 milhões, ou acima de 5 milhões, desculpa.
até 5 milhões. 17,5 entre 5 e 10 milhões. 20% de 10 a 30 milhões e 22,5% acima de 30 milhões. Ou seja, ultrapassou 35 mil reais no mês. Você vai pagar 15% em cima do seu lucro até o valor de 5 milhões. Se o seu lucro for acima de 5 milhões, aí você vai seguir na tabela. 17,5%, 20% e 22,5%. Deu para pegar essa parte? Sim. Pegou, Paty? Captou, Peguei. né? Então, até aí, belezura. Só que aí você vai me perguntar, mas Cal, então quando é que eu não tenho que pagar um imposto? Você não vai pagar um imposto se for abaixo dos 35 mil reais, né? Ou se você comprou cripto e guardou, porque aí você não vai pagar um imposto sobre o lucro. Porém, eu indico declarar como bem, porque é aí que entra aquela diferença que eu falei no início, lembra? A diferença entre declaração anual e declaração em cima do lucro. Quando você só compra cripto, ela entra na declaração anual de imposto, porque as criptos, assim como as ações, são consideradas como um bem. É tipo uma casa, um carro e tudo mais. É um bem seu, uma moto. A cripto é um bem. Então, ela tem que ser declarada. E essa regra, ela está na normativa 1888 de 2019, que a normativa basicamente diz que se você tem criptomoeda até o dia, ou no dia 31 de dezembro de 2021, exemplo do ano, né? Você precisa declarar no seu imposto anual de 2022. Se você tem a criptomoeda no dia 31 de dezembro de 2022, você precisa declarar no seu imposto anual de 2023. Porque o que a Receita quer saber é de você se você tem cripto. E eu indico informar, porque assim, depois, quando você precisar vender, isso pode se tornar uma baita dor de cabeça, né? Como, Carla, que vão descobrir que vai se tornar uma dor de cabeça? Você vai lá, um exemplo, e compra 20 mil reais em Bitcoin. Deixa lá e nunca tomou nada. Aí você acha uma oportunidade, então aparece uma necessidade de venda de tipo 900 mil reais após 2 anos, assim, né? Com a valorização e tudo mais. Como é que você vai justificar para a Receita que surgiu 900 mil reais na sua conta do dia para a noite? Entendeu? Puxada. Então, assim, melhor informar tudo direitinho para evitar fugir de malha fina, evitar ser taxado, evitar problemas, né? E assim, galera, é muito importante você se ligar, porque assim, as corretoras nacionais, elas não são obrigadas a informar para a Receita Federal aliás, desculpa, as corretoras nacionais, elas são obrigadas a informar para a Receita Federal todas as movimentações. As internacionais, não. Então, tem gente que fala assim, beleza, então eu não vou informar para a Receita porque a minha corretora não tem CNPJ nacional mesmo, não está na regra normativa de 1888, então não preciso. Indico que informe, sabe por quê? Porque quando você for vender, mesmo estando numa corretora que não tem um CNPJ nacional no Brasil, um CNPJ aqui, a sua conta é daqui, a sua conta bancária, então, em vezes, você vai cair no mesmo processo, você vai cair na pergunta de como surgiu tanto dinheiro do dia para a noite na conta desse ser humano. Moedas compradas no exterior têm que ser declaradas. Exatamente. Compradas no exterior, compradas aqui, tem que ser declarado, gente. É aquela coisa assim, ó, preto no branco. Tem que pagar o imposto, não adianta fugir, né? Para que vai ficar enrolando? Então, assim, a única coisa que eu digo é a única forma que dá ainda para você fugir um pouco é se você distribuir a sua venda por meses diferentes, né? E que você vá lá e venda abaixo dos 35 mil. Diferente disso, não tem como, você tem que declarar, entendeu? Então, chunchou aí para vocês, chunchou é no CryptoCatnês, entendeu? Se entendeu? Deixa um joinha, comenta aí pra gente, segue a gente, vai no nosso Instagram, CryptoCats OFC, dá uma moral pra gente e Curte, não adianta, comenta. faz tudo que você puder fazer.
Nem que seja, vai lá, bota um emoji aí no comentário, se não tem nada para comentar, para acrescentar, nem pergunta nenhuma, porque isso faz o nosso vídeo subir para outras pessoas, incentiva a gente pra caramba, a gente fica super feliz, entendeu? Dá aquele ânimo, aquele gás. E assim, não adianta fugir da receita. Vamos fazer a coisa certa, certo? Tem que declarar, dá raiva, dá, mas passa, e o choro é livre. Então, não adianta, certo? Espero que vocês tenham gostado da dica, aprendido um pouquinho, tirado alguma lição disso daí que sirva para alguma coisa. Beleza? Um beijo. Joia. Tchau, tchau.